Boa noite a todos, bem-vindos. Um prazer ter todo mundo aqui conosco. E agradeço já de antemão, aceito do convite aos nossos colegas, professores Leucir e Fernando, que aceitaram, então, estar conosco para nos ajudar a buscar uma resposta para a pergunta que está orientando o nosso encontro hoje, que é qual pergunta? Qual é a diferença entre ciência e opinião? Ou seja, entre conhecimento científico e opinião. É isso que nos motiva hoje, esse é o nosso principal objetivo. Então, eu já vou passar para a Daniele vai fazer uma apresentação dos professores convidados, e logo na sequência, os professores já estão, vamos dizer assim, livres para usar o tempo, né? Estamos aqui para aproveitar ao máximo, tá bom? Então, um bom encontro para todos nós. Olá, boa tarde. Então, vou apresentar os nossos palestrantes de hoje. Então, o professor Fernando Coelho, ele é formado em licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também possui mestrado em Engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é professor de Física e coordenador dos projetos do campus de Frederico Westphalen, e é dono do canal Física Relativa no YouTube, inclusive tem vários debates interessantes lá. E o professor Leucir Bressan, acho que é assim, né? Então, ele é formado em licenciatura em Filosofia pela UFCM, inclusive a área dele, né, é especialista em teorias da filosofia. Sua área de estudo não abrange muito o nosso assunto de hoje, que seria o que é ciência, qual a diferença entre ciência e opinião. Possui mestrado em filosofia pela UFSM, é docente da Rede Federal desde 2011 e atua no campus de Frederico Westphalen, no IFAR, desde 2015. Muito bem. Começamos? Queria agradecer, então, o convite do professor Samuel aí, né, para estar conversando com vocês. Eu me assustei quando a Daniele falou em palestrar, tá? Me assustei um pouco. Na verdade, conversar um pouco, né, refletir, né, sobre essas questões tão caras, como eu falava com o professor Samuel antes, né, enfim. Então, muito agradecido pelo convite, professor Samuel. E é uma satisfação aí, né, poder participar, trazer algumas reflexões, né, no campo da filosofia, né, para essa temática que, né, é extremamente importante, atual, e enfim, né, parabéns aí pelo projeto. Perfeito, queria agradecer também o convite, né? Eu que agradeço participar aqui de um projeto maravilhoso desse, ainda mais com, né, estudantes aí que estão fora do horário de aula, aqui, né, querendo ouvir um pouco mais sobre ciência, isso é fantástico. Então, eu que agradeço. E como o Leucir falou, né, é um bate-papo, não é uma palestra. Vamos conversar aqui, né, sobre essas questões todas e tentar fazer um brainstorm de ideias aqui. Se quiser, eu posso começar, sem problema nenhum também. Pode ser? E não vai? Então tá, pessoal. Eu gosto muito de interagir com vocês, então eu preciso fazer perguntas. Eu vou perguntar muitas coisas para vocês. E eu, né, pode responder no chat, não tem problema, mas pode responder também, né, preferencialmente por áudio. Até vou abrir o chat aqui, eu não costumo ficar olhando, vou deixar aberto aqui para ficar de olho. Primeira coisa, bom, diferença entre ciência e opinião. Se quiserem me interromper também, fiquem à vontade. Leucir, por favor, viu? Me complementa aí, pelo amor. Vamos lá. Diferença entre ciência e religião é um negócio, assim, até, de certa forma, a gente pode pensar, é óbvio, né? Vamos deixar mais claro possível. Eu queria perguntar para vocês, primeira coisa, quem aqui gosta de matemática? O professor Samuel levantou a mão. Tá. Primeira pergunta foi essa. O professor Samuel levantou a mão. Acho que a professora Clarines também levantou a mão. Não sei se eu vi ali. Levantou? Não levantou. Tá. Eu sou da biologia. Pergunta quem gosta de biologia. Quem gosta de biologia? Eu gosto de biologia. Se fosse fazer um segundo curso, seria biologia. Mas, enfim. E em terceiro lugar, química, professor Samuel. Não fique triste. E em quarto lugar, filosofia, professor Leucir. Faria todas, sem problema nenhum. Então, mesmo que, né, vocês não gostem de matemática,
Quem aqui conhece, por exemplo, ângulos? Vocês têm uma boa noção, assim, de o que é 90 graus? Sim? Sim. 45 graus, metade de, né? 90 graus, um L assim, 45 graus, metade. Ok. A gente tem uma boa noção aí de que são ângulos, certo? E vocês já, né, caminham pelas ruas da cidade de vocês, então eu quero que vocês pensem o seguinte, pensa, eu sei que vocês aí, alguns são de cidades diferentes, né, a professora Clarines que estava lá em Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, pensa na rua mais inclinada na cidade de vocês, a mais inclinada, aquela que é difícil subir, aquela que tu tem dificuldade, que tu sobe e tu chega lá em cima e tá passando mal. E agora pode me responder, pode ser todo mundo, nos comentários, pode ser no chat, se não quiser responder por áudio. Qual vocês acham que é o ângulo de inclinação dessa rua mais inclinada da tua cidade? Ou a mais inclinada que tu já viu na vida? Resposta de 0 até 90, tá? 90 seria uma parede. Tem algumas aqui na minha cidade. Não, tô brincando. E aí? Eu vou fazer, então, já que, né, o pessoal está demorando para responder, vou perguntar direto. Professor Leocir, rua mais inclinada que tu já viu na vida, quanto tu acha que é a inclinação dela em graus? Cara, sou péssimo em matemática, tá? Não é que eu não gosto de matemática, a sua pergunta, né? Enfim, gosto de matemática, mas sou péssimo. Mas em torno de uns 45 graus. Tá. Samuel. Olha, eu ia dizer, sei lá, de uns 35 a 45 graus. Não sei se mais do que isso seria possível. Tá. Deixa eu ver, então, a Magali, que abriu a câmera agora ali. O que tu acha? A rua mais inclinada da tua cidade? Eu acho que não chega nos 45 em si, mas tá próximo. Tá, próximo dos 45. Quem mais? Alguém quer responder aí? Deixa eu ver. Gente, eu acho que uns 30. 30 graus. Tem uma rua em Santa Maria que é um horror, né? Como é que é o nome dela? É uma das que eu menos gosto de passar quando estou dirigindo. Mas eu não sei se chega tanto a 45, será? Alguém tem algum outro palpite aí mais que isso, menos que isso? Eu acho que a Maria Alice sabe. E Maria Alice? E a Daniele? Então diga aí, Maria, diz um número aí. Eu imagino que fique uns 30, algo em torno disso. Perfeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É surpreendente o que eu ouvi aqui agora, né, nessa nossa reunião. Por que eu digo surpreendente? Foi feito essa mesma pergunta foi feita para estudantes de física lá na URGS, para estudantes de mestrado em engenharia, para doutorandos em física, mesma pergunta. Em matemática também, exatamente a mesma pergunta. Tem até um artigo do professor Lang, depois eu vou passar nos comentários aí o link para vocês darem uma lida. E, assim, as respostas são bem mais altas que essa. Tem respostas aí de 65 graus, 70 graus, e ficou na média, a média das respostas, 44. Isso está lá no artigo. A média das respostas foi 44 graus. Então tá, se vocês pegarem o manual do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, a recomendação para vias expressas, por exemplo, para estradas no geral, na verdade, ela varia de 3 a 5 graus. De 3 a 5 graus. A rua mais inclinada no mundo, eu fui no Google pesquisar para anotar o nome aqui, e eu não anotei. Mas vocês peguem e podem pesquisar no Google. Rua mais inclinada no mundo. Vai ser uma rua na França. Le Planck, é um nome estranho. Agora não me... Ó, a Júlia respondeu nos comentários aqui, ó, 40 graus. Não me recordo o nome da rua agora, mas eu vou, já que eu tô, né, vamos usar a tecnologia, tô com o computador aberto aqui, vou pesquisar na hora para confirmar para vocês. Rua mais inclinada. 37,45. É essa rua Penlec. Não. Rua Penlec, pois é. 37,45 não é graus, tá ali, ó, é porcentagem. É verdade. Isso é porcentagem de inclinação. Isso é a tangente do ângulo de inclinação. A tangente do ângulo dá 0,37. Essa rua,
a rua mais inclinada do mundo, se tu pegar a inclinação dela, ela é, isso eu anotei aqui, 20 graus. Esses 37,45% de inclinação significa 20 graus. É a rua mais inclinada do mundo. É surpreendente as respostas de vocês, porque elas foram respostas baixas, né? Ângulos baixos, ainda assim, bem superestimados, né? A gente teve só de 35 para cima as respostas aqui. Isso é um problema da psicologia da percepção. A gente não sabe muito bem por que a gente superestima os ângulos. A gente olha no ângulo de uma rua, a gente superestima eles. Ângulo de inclinação, por exemplo, na astronomia, astros no céu. A gente pode fazer, né, um ângulo de inclinação entre o horizonte e esse astro. E a gente sempre acaba superestimando o ângulo real. É um problema da psicologia da percepção. Para vocês terem uma ideia de como como algo acima de 20 graus já se torna bem difícil de subir, geralmente as escadas que a gente tem em casa, por exemplo, a gente tem, né, a altura da escada é metade da largura do degrau. A altura metade da largura. E se tu botar uma rampa em cima disso, dá algo em torno de 27 graus de inclinação. Tenta subir essa rampa para tu ver. Bota uma rampa, bota uma tábua na escada da tua casa e tenta subir essa tábua. Dificilmente tu vai conseguir, tu vai escorregar. Isso é somente 27 graus, no geral, né? Considerando que o degrau tem a largura, o dobro da altura. Mas, enfim. Então, olha só, vejam como olhar para o mundo somente através da nossa percepção, com aquilo que a gente está, né, com os nossos sentidos, com a nossa visão, por exemplo, não é suficiente. Essa foi a nossa opinião do ângulo de uma rua. Mas não é suficiente para, né, acertar o palpite, entre aspas. E como isso, tem vários outros exemplos. Por exemplo, deixa eu perguntar agora para uma pessoa que eu não perguntei. Deixa eu ver. Henrique Schmidl, tá por aí? Oi. Tá por aí? Beleza. Henrique, tem alguma coisa de metal aí próximo a ti? Pior que não. Alguém tem alguma coisa de metal aí próximo? Alguma haste de uma mesa, alguma coisa? Tá, beleza. Alguém tem alguma coisa aí de... pode ser o professor Samuel que pegou alguma coisa de metal ali, né? Encosta nesse objeto de metal com uma mão e com a outra mão encosta na superfície da tua mesa, que provavelmente deve ser madeira, não sei. E me diz, qual tá mais gelado? O metal, né, vai estar mais gelado. O metal está mais gelado. Sensação térmica me diz isso. Eu nunca fiz essa pergunta no virtual, né? Geralmente eu faço essa pergunta em sala de aula, onde a gente tem uma mesa, a classe de madeira, e o pé da mesa geralmente é de metal. Então o aluno vai lá e encosta em cima da mesa com uma mão e no pé da mesa com a outra mão. E assim, com 99% de certeza, eu posso te afirmar que 99% deles responde. Assim como o professor Samuel, o metal está mais gelado. Só que não. Ambos estão no ambiente há muito tempo, então eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Se eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, ambos estão exatamente na mesma temperatura. De fato, se tiver em casa aqueles termômetros que agora se tornou muito comum, né? Aqueles termômetros a laser, e medir, a laser não, a infravermelho, e medir a temperatura desses dois objetos, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, que vai ser aproximadamente a mesma temperatura do ambiente, porque, afinal de contas, eles estão há muito tempo, né? A mesa está ali parada há muito tempo em contato com o meio ambiente, está na mesma temperatura porque está em equilíbrio térmico. Só que todo mundo vai responder, não, o metal está mais gelado que a madeira. Mais um exemplo de como a nossa percepção não funciona muito bem para avaliar as coisas, né, de forma mais cientificamente correta, digamos assim. Ambos estão na mesma temperatura e a tua percepção te diz outra. Por que, só para não deixar vocês muito curiosos, por que a gente sente o metal mais frio? Porque ele consegue roubar o calor da nossa mão mais rápido do que a madeira, por exemplo, consegue roubar, porque ele é mais condutor de calor do que a madeira. O metal é mais condutor de calor do que a madeira. Enfim, o que mais? Se tu olhar a tua volta aí, tu vai ver que a Terra é plana. Afinal de contas, é o que eu estou vendo. Eu estou enxergando a Terra retinha, não estou vendo curva nenhuma.
Mas nós sabemos, quer dizer, a maioria de nós sabe que a Terra ela não é plana, ela é esférica, certo? A gente precisa, para todas esses três exemplos que eu dei para vocês, tanto a inclinação das ruas quanto a medição de temperatura, a gente precisa de instrumentos para medir, e para a Terra a gente não precisa, não só instrumentos, a gente precisa de uma metodologia a ser seguida para que esses instrumentos nos deem a resposta correta. Olhar para o mundo e somente através dos nossos sentidos, para a ciência, não é, assim, muito correto. A gente precisa seguir uma metodologia de análise. O famoso método científico é muito bom para isso, né? Que é uma ferramenta muito, muito boa para isso. Para além dos erros de percepção, eu acho que vocês já discutiram isso bastante no encontro passado. Tem o nosso cérebro, né? O nosso cérebro adora nos pregar peças. O nosso cérebro ele é apaixonado, por exemplo, por padrões, e a gente encontra padrões em todo lugar, mesmo que eles não existam. O professor Samuel deu o exemplo da mãe dele com a notícia falsa, eu vou dar o exemplo da minha mãe também. Só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela costumava, né, em casa lá, quando ela, por exemplo, derruba um talher em casa, ela fala, ó, vai chegar a visita hoje. Sei lá, derrubou um garfo, vai chegar a visita homem, derrubou uma faca, vai chegar a visita mulher. Sempre foi assim. Toda vez que caía um talher em casa, alguém derrubava um talher, ela falava, vai chegar a visita. Acontece que naquele dia não chegava a visita. Só que, né, como não chegou a visita, o fato dela ter derrubado o talher não foi significativo para ela. E ela não lembrava mais daquilo. Aí passou uma semana, ela derrubou um talher e falou, ó, vai chegar a visita hoje. E não chegava a visita. De novo, uma coisa que não foi significativa. Mas naquele dia em que deu uma coincidência dela derrubar um talher e chegar a visita, ela fala, ó, tá vendo? Eu derrubei o talher, chegou a visita. 100% de certeza. Não, ela esqueceu de todas as outras 99 milhões de vezes que ela derrubou um talher e não chegou ninguém. O cérebro dela construiu um padrão fictício com base em algo que foi, né, significativo para ela. Ela derrubou o talher naquele dia, chegou a visita, aquela derrubada de talher entra para a estatística, entra para o padrão. Nosso cérebro adora nos pregar peças, né? Pareidolia é outra. Todo mundo aí já viu, sei lá, algum animal nas nuvens, né? Algum bicho, algum objeto nas nuvens, ou encontrou um rosto, assim, numa parede, por exemplo, tem uma parede aqui que é cheia de deformações e tal, às vezes tu olha assim, tu vê, não, peraí, tem um rosto ali. Não, não tem. É o nosso cérebro tentando encontrar um padrão que a gente conhece, que são rostos humanos, onde, na verdade, esse padrão não existe, né? Todo mundo já ouviu falar do Jesus na torrada, a imagem de Maria na janela, ou uma face em Marte, citando aí Marte, que o Samuel também falou antes, né? Uma face em Marte, essa foto da década de 60 da face em Marte é muito famosa, inclusive. De novo, nosso cérebro nos pregando peças. Mais uma vez, vou falar um artigo do professor Fernando Lang. Se alguém quiser me interromper ou falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Fazer alguma pergunta. Outra coisa que eu ouvi minha mãe falar bastante tinha alguma pessoa, uma mulher grávida, e ela estava prestes a ganhar bebê, e ela falava assim, ó, quando trocar a lua, ela vai ganhar bebê. Trocou a fase da lua, pronto, é certo. Ela vai ganhar o bebê. E o professor Fernando Lang, da URGS, que foi meu professor, inclusive, que fez também o trabalho sobre o artigo aquele que eu citei antes dos ângulos, se deu ao trabalho de pegar os dados de pessoas que fizeram inscrição no vestibular da URGS desde a década de 70 até os anos 2000, ou seja, era bastante gente, tinha bastante dado para trabalhar ali, e tentou fazer a correlação da data de nascimento dessas pessoas com as fases da Lua, para ver se existia alguma correlação do gênero, né? Vai saber, esse conhecimento popular pode ter alguma... Vai saber, né? A ciência tem que partir do princípio que ela não sabe a resposta e tem que buscar. Adivinha o que ele encontrou? Que não tem correlação nenhuma entre a data que a pessoa nasce e as fases da Lua. Então, talvez, né, é mais um exemplo de um padrão que o nosso cérebro constrói a partir de dados fictícios. Por quê? Porque a gente não utilizou uma metodologia de análise para avaliar esses dados. Precisa da metodologia. Então, a diferença entre ciência e opinião, na minha opinião, é isso. É a metodologia que tu usa, né, para buscar a resposta.
Tem mais alguns exemplos que eu posso dar para vocês, se vocês me permitirem, se eu não estiver aqui já tomando muito tempo, Leocir, por favor, me ajuda aí, tá? Fernando, Oi. eu posso só até aproveitar e te fazer uma pergunta? Claro. Durante muito tempo, os seres humanos consideraram a planeta Terra como o centro do sistema solar, né? Uhum. Deixa eu ver se meu raciocínio está certo, se tu concorda comigo. Porque quando os seres humanos observavam simplesmente com a sua visão, né, o espaço, o que a gente vê é um movimento aparente do Sol, né? A gente não consegue ter a percepção de que a Terra está se movimentando. Perfeito. Então, há uma construção de um sentido humano, que é a visão, em que você, observando, você vê literalmente o Sol se movimentar. É isso que tu está vendo, né, com os teus olhos. E foi necessário uma invenção de alguma aparelhagem e de algumas observações mais sofisticadas para se chegar à conclusão de que isso não poderia ser, né? Tu teria como comentar alguma coisa para nós sobre isso? O que, por exemplo, Galileu Galilei inventou um telescópio, né? Foi a partir daí... Não foi Galileu Galilei? Não me recordo agora o nome de quem inventou o telescópio, mas não, o Galileu ficou famoso porque ele foi a primeira pessoa que nós temos registro, né, de que pegou o telescópio e apontou para o céu. Mas não foi ele que inventou, não. Pode dar um Google nisso aí também para tentar descobrir quem é que inventou, mas não foi o Galileu. Eu ia pedir para tu comentar, assim, essa questão de como que o instrumento tecnológico, vamos dizer assim, né, permitiu com que o ser humano conseguisse, como tu disse, né, usando uma metodologia, né, de investigação, conseguisse sair dessa prisão que a sua visão, né, que o seu sentido lhe condicionou durante a maior parte da história da humanidade, né? Foi desenvolvimento de uma tecnologia, ou o ser humano sozinho, simplesmente com a sua inteligência, foi capaz de chegar sozinho à conclusão de que não, que a Terra é que girava, né, ao redor do Sol, e não o Sol ao redor da Terra. Entendi. Olha, se tu considerar o conhecimento matemático, por exemplo, como tecnologia, vou dizer que sim, é preciso tecnologia. Né? Porque a gente pode pegar o exemplo do Eratóstenes, lá na Grécia Antiga, ele, né, indo além da percepção que ele tinha na época, da visão, no caso, ele conseguiu calcular qual é o raio da Terra. Então, ele já sabia, por exemplo, que a Terra não podia ser plana, que a Terra ela só podia ser esférica. E ele fez isso apenas com um poço de água profundo, eu ia falar vassoura, mas não sei se era uma vassoura, mas uma vara, né? Um objeto comprido e matemática. Só um poço, uma vara e matemática. Com apenas essas três coisas, ele conseguiu calcular com uma precisão incrível a esfericidade da Terra. Thales fez a previsão de um eclipse solar em 585 a.C. com a matemática. Isso. Então, assim, a gente consegue através... Mas é que a gente pode considerar a matemática e o conhecimento humano também como uma tecnologia, né? Tecnologia não é só um instrumento que tu constrói ali com circuitos eletrônicos e tal. Então... Mas é isso, não precisa de algo muito sofisticado. Tu precisa de método. Método para não ficar refém, entre aspas, apenas dos nossos sentidos. Precisa de uma metodologia de análise. A gente pode, inclusive, fazer mais adiante, aí, se der tempo, uma dinâmica aí para mostrar para vocês que esse método ele é muito poderoso e ele pode fazer vocês resolverem problemas que parecem mágica. Podemos fazer mais para o final aí, se der tempo. Só, antes de passar essa palavra para o Leocir, deixa eu contar uma pequena história aqui. O conhecimento científico ele pode nos ajudar a descobrir se uma coisa ela é verdadeira ou falsa, se ela é natural ou sobrenatural. Tem uma história que eu gosto muito, que foi, inclusive, eu estou péssimo para nomes hoje, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui no chat o link para vocês ouvirem essa história da fonte, da própria pessoa, tá? Mas a história é basicamente o seguinte, o link para um vídeo da pessoa contando a história que aconteceu com ela.
A história é a seguinte, é uma mulher, ela se mudou para um apartamento novo, né? E ela e os cachorros, 2 cachorros ela tinha. E ela começou a sentir coisas estranhas. A partir do momento que ela se mudou para esse apartamento, ela sentia um aperto no peito, ela começou a ouvir coisas, tipo algo passando, sentia aquele deslocamento de ar, sabe? E tinha a nítida sensação de que tinha alguém observando ela. Ela concluiu que a casa, o apartamento para o qual ela se mudou, era mal assombrado. Tinha um fantasma lá. Foi o que ela concluiu. Tinha um fantasma, não podia ser outra coisa. Tinha um fantasma lá. E né, ela acabou voltando para a casa dos pais porque não conseguia ficar naquele apartamento. Aí os pais convenceram ela, né? Não, tu acabou de comprar um apartamento, volta. De repente é porque né, essa mudança, coisa nova e tal. Ela voltou, passou 1, 2 dias e começou a sentir de novo um aperto no peito, aquela sensação de estar sendo observada, ouvir coisas estranhas, um pânico mesmo. Aí ela ligou para uma amiga, né? Disse que a casa estava mal assombrada. Ela disse que ela ligou para essa amiga porque essa amiga ela é mente aberta para essas coisas. E a amiga dela falou: queima a sálvia e fala que a casa é tua e que né, é tu que mora ali, expulsando né, a entidade daquele local. Ela fez isso e não adiantou. Aí, pesquisando um pouco, ela encontrou na internet caça-fantasmas, um serviço de caça-fantasmas. Só que era um caça-fantasmas diferente, era um caça-fantasma cético, que tentava resolver o problema das pessoas, essas questões que parecem sobrenatural, com ciência. E explicando toda a situação, os caça-fantasmas falaram para ela, o professor Samuel pode me ajudar bastante agora nessa parte, né? Porque eu estou só repetindo a história dela. Tu já ouviu falar de intoxicação por monóxido de carbono? Sabe quais são os sintomas? E aí eles falaram, aperto no peito, alucinações, sensação de terror, de pânico. Talvez seja bom tu chamar os bombeiros para avaliar aí se não tem algum vazamento na tua casa. Nos Estados Unidos a gente tem calefação, tem esses sistemas né, a gás que é mais comum do que aqui. Ela ligou e os bombeiros falaram, olha, ainda bem que tu ligou para nós nesta noite, senão tu estava correndo sério risco de morrer nesse apartamento, porque tinha realmente um vazamento de monóxido de carbono. E aí é um dado para vocês, né? 37% dos americanos acreditam em casas mal assombradas. Quanto será dessa porcentagem não tem de pessoas que realmente estão passando, estão em perigo, né? Com algo, por exemplo, como uma intoxicação por monóxido de carbono por um vazamento, e não sabem, porque preferem acreditar ou acreditam né, em coisas sobrenaturais ao invés de tentar né, pensar mais na ciência. Então, assim, a ciência ela pode, inclusive, salvar vidas. Se tu tiver um pouco mais de conhecimento científico para avaliar melhor certas situações, pode salvar vidas. Acho que era isso. Vamos continuar. A gente falou que ia ser um debate aqui, uma conversa, mas eu só falei até agora, né? Eu, quando começo a falar de física, não paro mais. O professor Samuel me colocou com um youtuber aí para falar, né, professor? Covardia. Pô, muito boa a fala aí do professor Fernando, enfim. Né, sou fã dele, assisto também os vídeos dele. Sou teu fã também. no canal aí, enfim. E essa crítica, entre aspas, né, que né, se faz à percepção, enfim, na constituição do conhecimento, é a mesma crítica que os racionalistas né, fazem, em última análise, né, no sentido de não confiar plenamente nos nossos sentidos, né, enfim, todos os exemplos que o professor Fernando trouxe aí corroboram essa, né, saliento, sobretudo, a questão do geocentrismo aí, e heliocentrismo, né? Pô, o cara enxerga o Sol andar, né? Como o professor Samuel bem colocou, enfim, a gente não enxerga a Terra girar, a gente enxerga a Terra plana, enfim, né? Então, essa crítica é a crítica que desde o período grego, enfim, né? A gente vê os racionalistas né, fazerem ao conhecimento que é originado única e exclusivamente pelos nossos sentidos. Em última análise, né, a crítica é de que não dá para confiar 100% naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, enfim, né, e tal. Mas, enfim,
por isso que eu falei, né? Por isso que eu já falei do Fernando ser muito fluido, muito organizado, muito, né, na fala. Eu não sou assim. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, né, curtinha, não se preocupem, tá? No sentido de tentar organizar as minhas ideias aí, contribuir de alguma forma, né, para o andamento do curso e tal, e tentar elucidar um pouco essa questão da diferença entre ciência e opinião, né, dentro de um pressuposto filosófico, digamos assim. É bem curtinha a apresentação, tá? Eu peço que vocês interajam, se for o caso, né, se tiverem dúvidas, enfim, mas como disse, uma tentativa de tentar trazer os pressupostos filosóficos, né, que estão por trás dessa questão, né, dessa diferença entre ciência e opinião, tá? Então, eu vou pedir licença aqui para projetar de novo aqui, tá? Só um minutinho. Qualquer coisa, me chamem, por favor. Tá projetando? Sim, professor. Ok. Então, né, pressupostos filosóficos acerca da discussão entre ciência e opinião, tá? O que está por trás, filosoficamente falando, né, dessa questão, tá? A área da filosofia, né, que aborda essa temática é epistemologia, ou teoria do conhecimento. Eu diria que é a essência da filosofia. A filosofia nasceu, né? Por isso que eu fiquei muito feliz que o professor Samuel me convidou para fazer essa fala, né? A filosofia nasceu basicamente dessa área, tá? Caracteriza, então, essa discussão, o rigor na investigação, e é por isso que vocês, muitas vezes, ouvem algo do tipo, aquele filósofo é maluco, né, e tal, porque muitos buscam, né, a verdade por trás das aparências, né, como o professor Fernando muito bem elucidava aí, tá? Então, a origem da discussão, né, que é a teoria do conhecimento, eu formulei ela na seguinte questão: quais seriam as condições, né, a serem cumpridas para que algo seja considerado verdadeiro, tá? Então, eu considero que essa é a grande questão da epistemologia, né? No que tange a tentativa de buscar resposta, né? Qual que seria a diferença, então, entre uma mera opinião, né, e uma ciência, um conhecimento científico, enfim, tá? Começa, então, lá com a demarcação com os mitos, né, toda aquela história, não vou aqui retomar, tá? Eu trouxe 2 exemplares entre os gregos, tá? Para a gente ver como que eles entendem, tá? O processo de constituição da ciência, o processo de constituição do conhecimento, tá? O primeiro deles é Aristóteles. Ele vai dividir esse caminho, digamos assim, que a gente trilha para conquistar um conhecimento, ele vai dividir em 4 momentos, tá? O primeiro deles seria a ignorância. Os empiristas, eles têm a concepção de que a gente é uma tábula rasa ao nascer, um papel em branco, ou seja, todos os conhecimentos que a gente adquire através dos sentidos, segundo eles, tá? Então, primeiro passo, né, na constituição do caminho do conhecimento, nesse caminho que a gente trilha, é ignorância, completa ausência de conhecimento. Então, tábula rasa, como eu falei. O segundo momento seria a dúvida, né? A dúvida ela é um passo além da completa ignorância, né, e tal, mas ela ainda, né, ela é muito deficitária no seguinte sentido: aquilo que a gente tem de noção das coisas é muito vaga, né? Como está posto aí, né? As razões para negar ou afirmar algo estão em equilíbrio. Então, é muito dúbio ainda, né? Não há nenhum conhecimento elaborado nesse estágio, digamos assim. Terceiro momento, né? E a gente chega àquilo que o professor Samuel, né, elencou aí, a opinião, né? A opinião, ela é, né, além de uma ignorância, além de uma dúvida acerca de algo, né,
é uma crença subjetiva, né, onde a gente já ponderou, segundo Aristóteles, onde a gente já elaborou uma noção vaga, né, seria algo como uma hipótese no método científico, tá? Então, a opinião é algo subjetivo ainda, né, é uma crença pessoal, mas já, digamos assim, refletida, já elaborada alguma coisa. O último estágio, então, é a certeza, né? Eu vou utilizar o termo que o professor Samuel colocou aí, né? Ciência, né? Seria o último estágio, então, nesse processo de elaboração do conhecimento, onde aquela minha opinião subjetiva já foi, né, confrontada com outras pessoas, inclusive, né, através da razão, se chegou à constituição de um conhecimento, tá? Então, esse é um dos exemplares. O outro é o Platão, que é contemporâneo do Aristóteles, lá né? E ele também constitui, né, o processo de conhecimento, processo científico, em etapas, tá? Só que um pouquinho diferente. Ele já parte do nível subjetivo, né? Que seria algo como a opinião no caso do Aristóteles, ou seja, eu acredito em alguma coisa, né, ainda sem confrontar com outras pessoas, outros sujeitos, enfim, tá? Segundo momento, no processo de constituição do conhecimento para o Platão, seria eu tenho que justificar essa minha crença, tá? Eu tenho uma crença, eu acredito em algo, eu acho que, mas esse acho que eu tenho que, num segundo momento, apresentar razões, eu tenho que argumentar em torno daquilo que eu acredito, tá? Segundo momento. Terceiro momento, quando brota a ciência, digamos assim, é que essa crença seja verdadeira. Então, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu apresentei razões, né, ele, de fato, né, se constitui em algo verdadeiro. Então, nesse sentido, né, se completa, de novo, né, o processo de fundamentação do conhecimento, e esses são, digamos assim, os estágios para o Platão. Período medieval, né, ocorre uma grande mudança, a gente sabe, eu não vou me deter aqui, enfim, né, a religião passa a deter todas as respostas, né, enfim, a religião se dá num nível de fé, não mais de razão, né, os gregos, né, começaram, né, a elaborar uma resposta mais sistemática e racional, enfim, né, o período medieval modifica tudo isso, né, e o que fundamenta as coisas, né, no período medieval é a fé, enfim. E num segundo momento, né, eles tentam conciliar razão e fé. Para que eles tentam conciliar razão e fé? Para que os pensadores entre aspas, porque são os padres da igreja, né, enfim, eles tentam conciliar razão e fé de modo que se consiga produzir provas da existência de Deus, né? Então, lá a gente tem diferentes versões de provas, né, da existência de Deus, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, enfim, tá? Já estou acabando, tá? Teoria do conhecimento na modernidade, né? Aquilo que a transformação que a gente via ali do geocentrismo que se falava antes, né, para o heliocentrismo, né? Ocorre também nos campos da própria filosofia, nos campos da própria ciência, né? A elaboração do método experimental, né? do Bacon, né? Enfim, a partir desses passos que aí estão postos, né? Primeiro, formular um problema, né? Surgir uma pergunta sobre algo, né? Enfim. Segundo momento, coleta de dados sobre o problema, experiência, né? Ir a campo e fazer experiências, enfim. Terceiro momento, organização e sistematização dos dados. Não adianta somente coletar dados e não ter um método de, né, elaborar e sistematizar esses dados, né? Então, terceiro momento seria organizar esses dados, né, de modo que eles se sistematizem. Formulação de hipóteses a partir dos dados, ou seja, né, colho dados, enfim, né, e a partir desses dados eu acho que, né, esses dados, né, me levaram a acreditar que, né. Por fim,
comprovação das hipóteses ou não, né? Pode ser que a coleta de dados, enfim, a sistematização desses dados tenha me levado a acreditar, a concluir, perdão, que essas hipóteses não se confirmaram, né? Então, comprovação das hipóteses ou não. Tá? Então, esses são os passos do método experimental na modernidade, enfim, método indutivo, né? Enfim. E visão da ciência segundo o empirismo moderno, ali eles vão tecer uma crítica ao modo como os medievais, né, tentavam provar, demonstrar a existência de Deus, por exemplo, a partir de, como eu chamei a atenção lá, a conciliação entre razão e fé, enfim. Os empiristas modernos, né, vão dizer o seguinte: a gente só pode ter conhecimento daquilo que está acessível para a gente. Então, tanto é absurdo a gente tentar provar a existência de Deus, porque ele não está acessível, assim como é absurdo, né, a gente negar a existência de Deus, porque são campos diferentes, né? O campo da razão, o campo da ciência, perdão, e o campo da religião são campos que têm naturezas diferentes, tá? Então, é um pouco de algumas... Eu só vou interromper o compartilhamento aqui. Algumas versões, né, bem rapidinho, enfim, no campo da filosofia, no campo da epistemologia, enfim, no sentido de tratar, né, essa diferença entre ciência e opinião. O que há de comum nessas diferentes versões, digamos assim, é aquilo que eu chamei atenção no início, né? Para o campo da filosofia, para o campo da epistemologia, essa questão é muito cara, tá? E o rigor, né, no desenvolvimento dessas tentativas de fundamentação, enfim, ele está sempre presente, tá? Então, como disse, a teoria do conhecimento e epistemologia, enfim, talvez sejam a essência da própria filosofia. Essa temática, né, de buscar tratar a questão da verdade e fundamentar a verdade, enfim, ela talvez seja a principal dentro do campo da filosofia. Como disse antes, né, isso está na raiz daquela visão que se tem dos pensadores, né, de muitas vezes questionar o óbvio, né, enfim, aquilo que o Fernando dizia antes, enfim, a nossa percepção muitas vezes ela nos trai, né, e enfim, e cabe a gente fazer o crivo, né, enfim. O Kant vai falar em tribunal da razão, né? O Kant é um pensador moderno, vai dizer que cabe a gente levar a razão humana a um tribunal, ou seja, né, fazer um crivo, né, porque, como o professor Fernando falou, né, o nosso cérebro, por vezes, nos trai as nossas percepções, muitas vezes nos traem, enfim. Então, é um pouco do que eu estou em condições de trazer ali, espero ter elucidado algumas questões, né? Mas é um pouco isso, né? No campo da filosofia, como disse, essa questão é muito cara, tá? Ficou aberto aí. Show de bola, Leocir. Com base em tudo que vocês ouviram até agora, e que vocês já, né, têm um pré-conhecimento já acumulado ao longo da vida, me responda uma pergunta, então. Todos. Uma opinião qualquer pode estar mais correta, ou, vamos falar assim, mais próxima da verdade do que um conhecimento científico? Sim ou não? Eu acho que não. Acredito que não. Então, eu vou dizer para vocês o que eu acho. E agora, falando de epistemologia, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pode. A ciência não é a dona da verdade. Uma opinião pode sim estar mais correta e mais próxima do que se julga ser algum fato concreto e verdadeiro sobre algum determinado fenômeno, por exemplo, do que o próprio conhecimento científico. A questão é, se essa opinião não passar pelo método, não for analisada, não for aceita, por exemplo, também por outros cientistas que vão repetir algum tipo de experimento que vai corroborar essa opinião,
ela vai continuar sempre sendo apenas uma opinião. E aí sim, é apenas uma opinião, como se fosse algo mais pejorativo em relação à ciência? Sim, mas ela pode estar mais correta que um conhecimento científico. Pode. Mas se não passar pelo método, não passar pela análise, não passar pela experimentação, não passar pelo crivo de outros cientistas ao redor do mundo que repetiram o mesmo experimento, vai continuar sendo só uma opinião, e o que vale é a ciência. Mas a questão que eu quero resumir para vocês aqui é que o método científico talvez seja a mais poderosa ferramenta que o ser humano foi capaz de inventar. É o método científico. Passar por isso, aquilo que o professor Leocir falou ali, por todas aquelas etapas. Isso é muito poderoso. Isso faz a gente conseguir respostas que fogem ao nosso alcance simplesmente pela análise dos nossos sentidos. Professora Magali, acho que levantou a mão. Professora não, aluna? Prof também, mas das criancinhas, enfim. Prof. Magali, então. Com a tua fala, me remeteu a uma atividade que eu realizei sobre evolução, que era a leitura de um capítulo de livro, e refleti, né? Uma reflexão crítica, e com a tua fala me veio essa fala do livro. Há teorias científicas que são mais robustas que outras, porque estão melhor suportadas, mas não porque são verdadeiras. Só para complementar a tua fala, isso fechou direitinho, né? Perfeito. A ciência, por mais poderosa que seja, né? Por mais poderosa que seja, ela nunca vai alcançar a verdade absoluta. A ciência, ela tenta, pelo menos na física, ela tenta descrever a natureza da melhor forma possível, né? Mas é uma descrição apenas. É uma descrição. Sempre pode surgir algo a mais que vai melhorar essa descrição, coisas que a gente não tinha pensado antes. E o legal da ciência é isso, né? É essa humildade de pensar assim, não, peraí, pode estar errado. É um conhecimento científico muito bem embasado, muito bem consolidado pela experimentação ao longo de anos. Pode estar errado, equivocado, ou pode ser melhorado, né? É a diferença, por exemplo, de um dogma religioso, não criticando a religião, mas como o professor Leocir falou, são só simplesmente coisas diferentes. Os dois, inclusive, são necessários, eu acho, mas são coisas diferentes. Professor Fernando, professor Leocir, eu só quero polemizar um pouco. Adoro. Por favor. A gente viveu durante muito tempo numa sociedade, eu falei o caso da minha mãe, que achava que banha de porco, até hoje, banha de porco serve para tudo, é babosa, curativo, é shampoo, toma, você está com dor de barriga, né? Só que a gente viveu durante muito tempo numa sociedade que não era tão industrializada, em que as pessoas não tinham tanto acesso a medicamentos, a substâncias complexas como nós temos hoje. Hoje, qualquer pessoa pode ir no supermercado, por exemplo, e comprar produtos como a base de amônia, né, a base de hipoclorito de sódio, e entre outras centenas de substâncias que estão ali com baixas concentrações. Você pode limpar um fogão, você pode, né? Assim, a princípio, se você ler o rótulo com cuidado, né? Você usar com cuidado, não oferecem perigos. No entanto, né, antigamente, quando você tinha essa sociedade que não era tão industrializada, como era o Brasil até a década de 60, mais ou menos, você usava produtos de origem natural, com concentrações pequenas. Se você ingerisse isso, não trazia grandes consequências, no máximo uma dor de barriga, talvez. Mas hoje em dia, como eu estava colocando agora, a gente tem uma sociedade muito mais tecnológica industrializada, né? Então, eu vejo assim, uma coisa é você recomendar, por exemplo, dizer assim, banha de porco, quebrou o braço, põe banha de porco. Fez um cortezinho, põe em banha de porco. Outra coisa é você sair recomendando medicamentos para as pessoas. Por exemplo, eu fui no médico, o médico me receitou tal medicamento, me ajudou. Te recomendo. É aquela conversa de vizinho para vizinho. Aí o vizinho vai lá, não precisa de receita, ele pega aquele medicamento, né? Até me parece que a legislação já está tomando um pouco de cuidado. E me preocupa mais ainda, né, quando as pessoas, com base na sua opinião, recomendam de forma
ampla o uso de medicamentos que a ciência diz que não são eficazes. E aí a gente tem uma competição na sociedade. Você tem aquelas pessoas que se pautam pela opinião devido à influência dessa pessoa, devido ao... Enfim, a você se identificar com ela de certa forma, né? E você tem aquelas pessoas que resistem a isso e que preferem. Então, me parece que muitas vezes a ciência ela está perdendo a batalha. Gostaria de ver com vocês como é que vocês veem essa questão. Porque, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu me preocupo com isso, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Quando as pessoas dizem que, por exemplo, vai ser um assunto do nosso próximo encontro, né? Quando você tem um médico, né, que, com base na sua opinião, se é que é médico, não sei, até onde que eu saiba assim, diz que as pessoas devem fazer nebulização com água sanitária, né, para combater o vírus da Covid. Então, assim, isso já é um caso muito mais grave, né? É muito mais grave do que você usar banha de porco, sabe? Então, eu vejo assim que a gente está num momento da nossa sociedade em que a gente tem que se preocupar muito, que a educação científica é muito importante, que essas conversas são muito importantes, porque eu vejo que as pessoas estão em perigo real, que a opinião pode trazer perigo de vida, como tu disse antes. Não é só tu passar uma banha de porco e, não resolveu, vou no médico. As pessoas podem morrer, né? Então, só gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso, porque eu acho que essa questão da opinião e da ciência, ela fica nesse... A gente vive isso no nosso dia a dia, a gente vê isso. E a gente vê na nossa família, né? Por exemplo, eu vejo na minha família, né? As pessoas têm comportamentos diferentes em relação à mesma... E muitas pessoas que estudaram na universidade também, né? Então, me preocupa demais. Só passando a palavra para vocês, então. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Lembra, né, que o nosso cérebro gosta de formar padrões onde não existem. E outra coisa que é muito importante é assim, correlação não significa causalidade. O que isso quer dizer? O cara foi lá, o cara pegou Covid, tomou cloroquina e se curou e fala assim, me curei por causa da cloroquina. Não. Se eu pegar Covid e tomar Coca-Cola e me curar, eu posso falar assim, eu me curei por causa da Coca-Cola? Não. Uma coisa não está ligada à outra, né? Sei lá, o cara se curou porque algumas pessoas têm a doença mais forte e outras não, mas não foi pelo fato de ele ter tomado um remédio, que já tem conhecimento científico sobre isso, que diz que não funciona, passou da fase da opinião. Então, correlação não é causalidade. Tu pode encontrar num experimento científico uma correlação entre algo, por exemplo, entre a cura da Covid e o uso da cloroquina, correlação, mas isso não significa causalidade, não significa que foi isso, que foi o remédio que fez ele se curar. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar, assim, muito atento. E esses dias eu estava vendo uma palestra da Natália Pasternak, que inclusive foi na CPI da Covid lá, e o que ela falou, e essa palestra é de 2017, ou seja, muito antes de se falar e se pensar em coronavírus e coisas do gênero, né? E nessa palestra ela comentava que quando surgiram os primeiros produtos que falavam assim, esse produto aqui, por causa da física quântica, ele vai fazer uma escova de cabelo. Por causa da física quântica, vai impedir que tu tenha frizz no cabelo, que é aqueles cabelos espetadinhos. Por causa da física quântica. Ou esse shampoo aqui, ele vai atuar direto no DNA do teu cabelo. Os cientistas viram isso e falaram assim, é só um produto, é só uma propaganda, não vai fazer mal a ninguém. E ficaram quietos, não falaram nada. E com o passar do tempo foi surgindo cada vez mais coisas, o movimento antivacina, o terraplanismo. Enquanto era um grupo de pessoas falando besteira na internet, ok, a partir do momento que esse grupo de pessoas que acreditam nessas coisas e que se aproveitam da ingenuidade das pessoas para vender produtos, por exemplo, ou para se eleger, também acontece bastante, aí a gente tem um problema, porque daí a gente tem pessoas que, com o poder na mão, e com esse poder e esse falso... se utilizam de termos científicos para deliberadamente enganar as pessoas, né?
E aí isso pode acarretar de o meu pai, por exemplo, receber uma mensagem de uma dessas de um desses criadores de fake news falando que vacina não é bom, porque tem um físico na China que disse que a vacina não é bom, e meu pai de 80 anos acaba não tomando a vacina por causa disso. Cara, é um problema muito grande, e pode acabar, né, vindo a óbito por causa disso, por causa de uma mensagem de WhatsApp. Não aconteceu com meu pai? Não aconteceu. Mas eu conheço pessoas já em que isso aconteceu de fato. Pessoas que, né, acabaram falecendo nos últimos 2 anos aí por conta de fake news. Isso é muito perigoso, muito triste, inclusive. E tudo isso aconteceu porque, os cientistas não falaram quando tinham que falar, né, ficaram quietos, ou quando falavam com uma linguagem não tão acessível, porque esse pessoal se utiliza de uma linguagem acessível, que faz sentido para as pessoas que escutam, que em 5 minutos elas conseguem compreender e elas pensam, não, ok, faz sentido, né? Por causa da internet, que possibilitou que a gente tenha um reforço positivo de crença, né? Eu acredito numa coisa, aquela pessoa também está falando. Deve ser verdade, porque aquela outra pessoa também está falando. Agora tu está enxergando as pessoas que acreditam nas mesmas coisas, e o algoritmo da internet faz com que tu enxergue mais essas pessoas, que tu enxergue mais as pessoas que já concordam contigo, não dá margem para o divergente, né, para o debate. O algoritmo do YouTube faz isso. Se tu clica num vídeo sobre astronomia, o YouTube vai te recomendar cada vez mais vídeos sobre astronomia, e isso é bom. Mas se tu por acaso clicou num vídeo de astrologia, porque confundiu o N com o L, o YouTube vai te recomendar cada vez mais vídeos sobre astrologia. E tu vai ter cada vez mais tu vai ter uma enxurrada de informações sobre algo que não possui base científica. É complicado, professor Samuel. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Eu tinha. A Clarines levantou antes, eu acho, não? Ah, tá, perdão. Não, vamos respeitar, Lúcia. Você levantou antes que eu. Por favor, professora. Não, mas eu tinha visto alguém levantar. Alguém levantou e baixou, então. Não, eu só ia comentar assim, também o uso da má fé de algumas coisas. Por exemplo, nós temos pessoas que hoje se dizem terraplanistas e que sabem que a Terra é redonda. Podemos então, citar nomes, se quiser. E eu vou usar o nome Osmar Terra, por exemplo. O cara é médico, ele não é um analfabeto. Então, daqui a pouco, pessoas vão dizer assim, meu Deus, mas se um doutor, porque o médico sempre é o doutor, né? Se o doutor diz que é plano, quem é você para dizer que não é? Isso é uma coisa assim que tem me preocupado muito, né? Porque às vezes a gente estuda, né? Tá? Em algumas coisas a gente sabe, pelo menos, diferenciar algumas coisas certas e erradas. Mas se um médico diz, entre a palavra do professor e do médico, as pessoas sempre vão ficar com a palavra do médico. E daí eu vou retomar aquilo que o Samuel disse. Aí tem médico dizendo que tem que fazer nebulização, sei lá, com que boa, com o que quer que seja, por causa de um Covid. Então, isso hoje eu acho de uma preocupação tão grande, porque você manipula, né? Você acaba tendo um grupo de pessoas, teus fiéis seguidores, e você garante uma série de vantagens. Eu acho isso muito complicado. Desculpa, Leucir, se eu me atravessei. Por favor, professora, inclusive ajudou no meu raciocínio aí que eu vou procurar, ao responder a pergunta do professor Samuel, tá? Vou me utilizar de uma parte do seu raciocínio aí, com a sua licença. Eu vejo assim, no campo filosófico, por exemplo, a gente passaria, né, de algo que é subjetivo, por exemplo, tudo bem, se eu penso em utilizar aquele medicamento, enfim, vou lá e uso, né, e tal, não tem uma comprovação científica, ou enfim, para aquele caso e tal, né? Agora, no momento em que eu utilizo, né, por exemplo, no caso dos médicos, me utilizar né, dessa subjetividade e receitar alguma coisa, né, que não tem comprovação, enfim, né, aí é outro campo, né? Tu tá passando para algo, né, que pode prejudicar outras pessoas, não no caso subjetivo
né, seu. Algo que eu queria utilizar da professora, que eu falei ali, né, é no seguinte sentido. Eu acho que uma coisa é opinião, né? Por exemplo, aquilo que eu tentei reconstruir antes, a opinião é um estágio no processo, né, natural de construção do conhecimento. É sem dolo, né? Não é um conhecimento científico, mas é tipo assim, é um estágio que, né? Quando eu estou nesse estágio, eu não devo ter culpa, né, de não ter um conhecimento acabado. Eu devo ter culpa quando, né, por exemplo, eu utilizo uma fake news ou alguma coisa, aí é com dolo, né? Ou seja, aí eu tenho uma intenção de ou prejudicar, ou enfim, ali eu estou sabendo, né? Eu estou utilizando alguma coisa, né? É um outro domínio. Então, opinião, né, é um estágio no processo de constituição do conhecimento, né? Mas não tem uma intencionalidade má. Tudo bem, não é um conhecimento acabado, enfim, né? Agora, a fake news, para mim, é diferente porque tem uma intenção, né, por trás de tudo, né, isso, enfim, né, política, ou sei lá o quê, né? Mas tem uma intenção por trás de tudo, tá? Então, para mim, são campos... eu colocaria a fake news no estágio anterior à ignorância, por exemplo, né, naquela linha, enfim, né? Justamente por isso, porque eu vejo dolo, né? Eu vejo culpa nisso tudo, né? Tem uma intencionalidade maléfica por trás de tudo isso aí, né? Então, vejo nesse sentido. O professor Samuel disse nos comentários ali no chat que está sem microfone, mas eu acho que dá para sair e voltar assim, que eu acho que não interrompe a gravação. Porque o Google grava externamente, né? Talvez sim, porque eu acho que passou por uma atualização e segundo o que uma professora falou, só ela pode gravar. Então, não sei se o professor, por ele ser o detentor do link, do grupo, né? Ele pode só ele gravar. Eu não sei se ele sair, não sei se não para de gravar. Não teria que problema, eu acho que mas já um método está se científico. encaminhando, então não tem, de minha parte, não tem problema que, não sei. A gente pode testar e descobrir se continua gravando ou não. Eu acredito que continua gravando, mesmo se o professor Samuel sair e voltar. Só o que eu ia comentar antes, né, que eu tinha levantado a mão para complementar a Clarines e o Leocir, é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não atacar e não ser muito incisivo com os crentes, né, com as pessoas que acabaram sendo enganadas, elas foram enganadas. A gente tem que, né, focar mais a nossa atenção, caso a gente queira tentar combater mais essa desinformação, essas fake news, nos produtores, nesses que, como o Leocir falou, né, incorrem em dolo, que tem culpa, que tem má fé. Supostamente, a gente tem que tomar cuidado, porque essa pode ser gravado, né, pode ser colocado no YouTube, tomar cuidado com o processo. Então, a gente passa essa para o departamento jurídico fala para nós assim, fala tudo que é uma suposição. Então, supostamente o Osmar Terra, ele atua com má fé, porque supostamente o Osmar Terra tem conhecimento de que a Terra ela é esférica e não plana. Tem outros exemplos que a gente pode utilizar. O pesquisador Ricardo Felício, ele é doutor em climatologia da URGS. Supostamente ele tem o conhecimento de que, né, existe aquecimento global, que aquecimento global é uma coisa que, né, vai acabar com o planeta, que a culpa ela é nossa e que a gente deveria fazer alguma coisa a respeito. Mas supostamente, é uma coisa que a gente acha, talvez possa ser verdade, ele faz isso, ele tem um canal no YouTube onde ele fala que aquecimento, e ele é doutor em climatologia, aquecimento global não existe, é tudo mentira da mídia, é tudo mentira das corporações, que tu pode continuar fazendo o que tu quiser, porque não é causado pelo ser humano, e ele é doutor em climatologia, ele é doutor e professor da USP. Tem o doutor Afonso, que a tese dele, ele é geólogo, ele tem doutorado em geofísica, e, se não me engano, é da USP também, só que agora ele foi removido do cargo de professor lá. E ele tem um canal muito famoso no YouTube sobre terraplanismo. Supostamente ele faz isso conhecendo que a Terra é esférica, porque na tese de doutorado dele ele precisou assumir que a Terra é esférica. A tese de doutorado dele é sobre placas tectônicas e tectônicas de placas lá, movimentação e tal, e ele assumiu que a Terra é esférica para poder fazer o trabalho dele. Então, supostamente esse pessoal tem um conhecimento e sabe o que está fazendo, e faz de propósito
para ganhar dinheiro. E Semana continuou passada- gravando. Semana passada a gente mostrou um vídeo da empresa Deutsche Welle, uma emissora pública de televisão da Alemanha, que ela explica mais ou menos como é que funciona esse esquema, né? Porque daí é mau caratismo, né? Desse professor aí, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Existem provas contundentes do crescimento global, né? Isso é uma coisa que não, né? O pessoal retirou, analisou a concentração em tubos, né? O gelo vai se depositando nevada após nevada durante milhares de anos, as camadas de gelo vão se depositando, né? E o pessoal corta cubos cilíndricos assim e consegue visualizar as camadas, os depósitos, e retiram bolhas de ar de dentro dessas camadas, e é feita uma análise por máquinas que são padronizadas para detectar as concentrações, e a concentração do gás carbônico tem aumentado muito, né? Isso, camada após camada, em todas as partes do planeta Terra, não apenas... Claro, foi retirado do Polo Norte, Polo Sul e algumas geleiras, né, de algumas cordilheiras. Mas ali onde foi retirado, né, então é impossível que um climatologista não saiba disso. Então aí a gente já entra num outro campo, né? Mas eu gostaria de dizer sobre esse vídeo que a gente assistiu, eles explicam direitinho, foi bem legal. Consenso científico, né? Não pela ampla maioria absoluta, né? De várias áreas, né? Mas esse vídeo mostra como que essas pessoas ganham fortunas, milhões com cliques, porque cada clique que você dá lá no YouTube, você vai recebendo. Esses caras têm milhões, porque eles polemizam. Então, é coisa de milhões de curtidas, milhões de visualizações. Então, é um negócio astronômico, né? Então, é bem complicado. Pessoal, eu gostaria de saber, então, nós estamos 19h15, né? Como é que vocês estão? Vamos fazer mais algumas perguntas para o professor Fernando e o professor Leocir. O professor Fernando levantou a mão aqui, eu acho que nós vamos passar horas, porque esse assunto dá pano para manga. Professor Fernando, pode falar. Eu sempre tenho uma coisinha a mais para falar e mostrar, né? É incrível. Eu queria mostrar para vocês um exemplo claro de como o conhecimento científico pode ajudar a gente a distinguir entre uma coisa que é verdadeira e uma coisa que é falsa. Posso só mostrar um videozinho de 30 segundos para vocês? É 30 segundos mesmo, acho. Deixa eu ver aqui. E aí vocês vão me dizer, isso é verdade ou mentira? Ó, vou apresentar a tela aqui. Talvez alguns já tenham visto, tá? E um pouquinho de conhecimento científico já te permite julgar se isso aqui é verdade ou se isso aqui é mentira. Bem facinho. Aqui. Olha só. Olhem esse helicóptero. Tá meio travado o vídeo, eu acho, para vocês, mas ele tá decolando com as hélices paradas. E aí? Isso é verdade ou mentira? Esse vídeo é verdade, eu acho que eu vi um vídeo semelhante falando por causa do movimento das hélices e o que era capturado pela câmera somente, né? Isso, exatamente isso aí. Isso é verdade. Não tá, obviamente que as hélices elas não estão paradas, né? Elas estão se movimentando. Só que houve um sincronismo entre as rotações por minuto, o RPM da hélice, com os FPS da câmera, com os frames por segundo da câmera. Então elas estão em sincronismo. A câmera funciona tirando fotos, né? São várias fotos, 60, 120 fotos por segundo, 24 fotos por segundo. O cinema funciona ou funcionava antigamente, 24 frames por segundo. Então, são várias fotinhos. Casualmente, aconteceu aí, de cada uma das fotos, pegar as hélices exatamente no mesmo ponto. Então, parece que não está se movimentando, mas está. Então, ó, um pouquinho de conhecimento científico de como funciona um vídeo já nos permite avaliar se isso é verdade ou mentira. É isso. Gente, eu infelizmente preciso sair. Eu já tinha compromisso às 7h15, já protelei, agora não dá mais. Tá ótima a conversa, Fernando e Leocir. Um prazer ouvi-los. Obrigada pelas partilhas.
Tchau, gente. Preciso ir. Tchau, prof. Prazer Tchau, em tchau. revê-lo. Muito bem, pessoal. Então, gostariam de fazer uma pergunta para esses dois professores muito entendidos aí? A gente já viu que eles são super entendidos no assunto, né? Então, querem aproveitar e perguntar para eles? É uma opinião, né? Esse elogio é uma opinião, né, professor? Mas pode ser partilhada por muitos. Então, Essa é a tua opinião, Samuel. e aí, a Maria Alice está com cara de quem quer fazer uma pergunta, ó. Só porque está com a câmera aberta eu estou olhando, né? A Magali também, ó. Viu, Leonardo? O pessoal está dizendo que o formulário está com algum problema. Tu dá uma conferida ali, tá? Por favor. Pessoal, só para registrar aqui, né? Eu coloquei antes no chat as fontes dos artigos, aqueles que eu citei antes, da inclinação das ruas, da correlação entre o nascimento de bebês e a Lua, e as fases da Lua, e o vídeo também daquela moça falando sobre intoxicação por monóxido de carbono. Tá todas as fontes ali. Isso do monóxido de carbono eu abordo bastante, principalmente no terceiro ano do ensino médio, quando trato de hidrocarbonetos e combustão, né? Os glóbulos brancos, vamos dizer assim, os glóbulos vermelhos, as hemácias, preferem muito mais o monóxido de carbono do que o gás oxigênio, né? Há uma compatibilidade maior, então quando a concentração é muito grande no ambiente, gera problemas. Então, pessoal, gostariam de perguntar mais alguma coisa para os professores? Eu sei que nós temos alguns alunos da licenciatura em Ciências Biológicas que têm aula. Eu fiquei com vontade de convidar os professores para um segundo bater-papo, um pouco mais adiante. Bora, se vocês chamar. Concordarem. Eu ia convidar os dois professores aí para a gente falar sobre terraplanismo. Esse assunto tem muito para a gente conversar sobre isso, porque, inclusive, uma vez eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um amigo meu me pedindo para ele ajudar, mandando argumentos, porque ele tinha um amigo muito terraplanista e ele não tinha argumentos para contrapor o terraplanista. Então, complicado, né? Porque, claro, né, o terraplanista se baseia naquilo que é perceptível aos olhos imediatamente, né? Então, se você não usa alguns argumentos mais elaborados, vai ser difícil, né? Mas é impressionante como que a gente tem uma estação espacial internacional, os astronautas têm blog, né? Eles estão lá no espaço, eles tiram foto e eles divulgam ao vivo isso, né? E tu vê lá, né, a curvatura assim, né? Então, tu vê a camadinha fina que é a atmosfera, né, com as fotos que se tiram no pôr do sol com a Estação Espacial Internacional. Então, é muito impressionante que algumas pessoas permaneçam nesse argumento. Mas então, pessoal, se nós não temos mais perguntas, tá? Então, eu quero agradecer muito ao Fernando e ao Leocir, dizer que foi um privilégio muito grande ter vocês aqui conosco, né? Acho que foi de muita aprendizagem, tá? E eu sei que professor tem vida corrida, e o Fernando, além de tudo, é youtuber famoso, né? Um cara famoso aí no YouTube. Faz tempo que não publico um vídeo, hein? Deu uma parada agora em função do trabalho, faz um tempinho. Tá puxado o ensino remoto. E convido vocês a darem uma olhada na página do professor Fernando, que tem muita coisa muito interessante ali, viu? Muita discussão bem legal, que também é semelhante às nossas discussões aqui, não são tão diferentes, né? Muitas delas, né? Então, agradecer muito, professores, né? E agora nosso projeto vai dar um stop de 2 semanas, e nós voltamos e nós queremos conversar nós vamos ver uma fake news sobre aquela que eu comentei com vocês, aquele médico que sugeriu que as pessoas inalassem, fizessem nebulização com água sanitária. Até então, as informações que eu tenho é que ele é médico mesmo, mas pode ser que não seja verdade também. Eu gostaria de acreditar que não é verdade, né? Então é isso. Não sei se os professores querem falar mais alguma coisa.
temos que marcar uma também para fazer aquela mágica, entre aspas, em que eles iriam usar o método científico, né, para resolver. Vamos fazer. Professor Samuel, eu novamente gostaria muito de lhe agradecer o convite, tá? Fiquei fã do seu projeto aí, extremamente importante, né? Calor do momento aí, nessas discussões aí, né? Eu acho que tem que trazer à tona mesmo, enfim. E satisfação enorme em revê-lo, como falei de início, os alunos muito pedem pelo senhor, pela sua esposa, e enfim, deixaram muitas saudades no campus, tá? Prazer em, né, ter estado com os alunos aí, com colegas, enfim, tá? Ao Fernando, né, como disse, foi covardia o professor Samuel me colocar na mesma na mesma roda de conversa, enfim, né? Mas reafirmo aqui que adoro muito os vídeos dele no YouTube, ali, enfim, acho que ele, né, suscita exatamente o gosto pelo conhecimento científico com isso, né? A gente sabe que isso é o que, né, é prato cheio aí para né, ter o gosto pela ciência e tal, então realiza de fato um trabalho muito importante aí nesse contexto. Prazer enorme ter dividido a fala aí contigo, tá? E aos alunos aí, tá? Prazer enorme em ter conversado com vocês, aí, enfim, espero ter contribuído de alguma forma aí para a discussão. Isso aí, pessoal. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Só chamar que a gente volta, Samuel. Vamos chamar, viu? Se preparem. Então tá, pessoal. Uma boa noite para todos, uma boa semana aí, né? O restinho de semana, tá? E nos vemos aí mais adiante. Tchau para todo mundo então aí. Até mais.